Eu não Tava tô no começo. conseguindo, eu não tô conseguindo abrir os links aqui no meu, tá com problema no Zoom. Já desinstalei várias vezes, não consigo. Nossa, a gente ainda tá aí no comecinho. Entendeu? Então tem que fazer a aplicação, a gente tem que realmente fazer a tarefa. É lógico que faz sentido para você. Tem coisa ali que eu já passei, inclusive que já fiz e que já destravei, para mim tá tudo certo. Então não faz sentido eu fazer. Mas algumas coisas até faz. Até aquilo que não faz sentido, por exemplo, é você listar as pessoas que vão ser seus julgadores ali. Eu começo a caçar na minha cabeça, quem eu poderia, quem hoje teria esse papel na minha vida, mesmo de longe? Quem que, se eu for fazer uma live hoje, eu vou pensar e falar, cara, se essa pessoa aparecer na live aqui, eu vou ficar tímido, vou ficar com vergonha, ou não vou falar aquilo. Essa pessoa está te subjugando de alguma forma, mesmo sem você saber. Sabe? E se eu falar isso aqui dentro de uma reunião, aquele cara ali. Então, quem que vem na sua mente quando você faz essa pergunta? Se vem alguém aí, é que você não está totalmente ainda fora, longe desse negócio da reputação. Você ainda É está verdade, dependente da opinião de alguém para alguma coisa. Cara, não é vou falar, verdade. senão minha mãe vai. Sabe? Quem é essa pessoa que quando você vai abrir uma live lá assim, vem essa pessoa, cara, mano, se essa menina entrar aqui, se esse cara entrar aqui, mano, se meu pai entrar aqui, meu filho, não vai dar certo. Sabe aquela pessoa que você errou lá atrás, no meio do caminho, você nunca confessou nada e ninguém sabe, você tá lá contando a sua vida e fala, mas se essa pessoa entrar aqui, ela vai me desmascarar. Nossa, Pensa, se vem alguma pessoa na sua cabeça, tem alguma coisa que precisa tirar. E são essas tarefas aqui que vai fazer com que isso saia, entendeu? Listar. E, né, assim, a dinâmica é essa. Ouvir a instrução. Ah, faz uma lista. Aí eu vou lá e pego a minha caderninha aqui, vou lá e crio uma lista. E fica aqui. Ah, só criou a lista, era só isso? Não, cria essa lista lá, executa, desconecta de pessoas, conecta com novas pessoas, executa. Não, não adianta, não adianta. É para limpar o terreno e para, sabe, você pegar, roçar o terreno inteiro. Quando você vê o terreno, ah, pronto, já tirei o mato, tá roçado. Não, agora eu vou pegar o negócio, vou tirar tudo aqui, assim, eu vou olhar, ainda tem negócio. Eu vou pegar o soprador, vou soprar tudo direitinho, vou limpar e vou deixar ele limpo. Enquanto você não vê esse negócio limpo, não vai rodar, porque depois vem outras coisas em cima, aí você vai olhar para trás e falar, cara, eu não consigo executar isso aqui, não consigo, por exemplo, primeira etapa ali, sair das dívidas, porque eu não ainda estou com pendência com o cara lá. Eu não enfrentei o negócio da reputação. Caramba, se eu tivesse enfrentado aquele negócio da reputação lá, eu poderia estar vendendo, mas eu me preocupo com os outros. Então eu não consigo vender, então eu não consigo sair das dívidas, com isso eu não consigo prosperar. Então, se não fizer, lá na frente vai fazer falta. Cada etapa dessa daqui, cada diazinho desses 21 dias de construção vai fazer falta. Quando eu olhar lá, o cara, quando ele falar assim, ó, tá, aqui tem a etapa do marketing lá, né, do digital. Quando falar, vai lá e coloca a sua cara na internet lá, aí você vai olhar e falar, meu, não vou conseguir. Se eu tivesse feito aquela tarefa lá da desconstrução, caramba, eu era ali a sacada, entendeu? Então, a execução, a gente já está chegando no final. Agora tem que correr atrás do prejuízo que não fez. Mas é interessante ir lá, revisitar cada aula, cada coisa e fazer o negócio andar. É assim que vai fazer. Por que ele sempre faz tudo com tarefa? Porque se você não executa aquilo que você aprende, você é só mais um no meio da multidão. Então, a instrução é, não seja só mais um, né? Ou não seja qualquer um. Então, para você sair do nível, você tem que executar, executar. Não tem jeito. Então, eu falo que para mim, e sim, é muito crescimento, né? Muito crescimento mesmo. Muitas coisas para mim não faz mais sentido fazer. Mas tem outras que fazem sentido. Eu vou lá e executo. Agora, muitas aí já não. Mas para muita gente, todas vai fazer sentido. Para a Cláudia, pode ser que uma fez sentido e vai evoluir a vida dela num nível que ela não esperava. Para o Ellen, pode ser que três ou quatro. Mas tem que executar, tem que colocar para cima esse negócio. eu não sei se vocês tiveram esse sentimento. Eu experimentei algo recente que provocou um desbloqueio muito forte que eu coloquei realmente na prática, que quando eu executei, eu olhei para mim mesma e falei, gente, mas isso era tão simples de resolver. Por que que eu levei tantos anos me permitindo ser bloqueada por isso?
Então, isso que o Leandro está trazendo, né, de quando você receber uma instrução, verdadeiramente você é para realmente aquele desbloqueio, e eu fiquei me achando assim tão, sabe, tão sem noção. Falei, poxa vida, Cláudia, era algo tão simples de fazer, por que que você levou tanto tempo? É claro que existe aí todo um histórico, todo um contexto, mas se você tiver realmente a oportunidade de receber a instrução e fazer aquilo ali na prática, faça. Aí vai edificando, né? É tijolo por tijolo. Eu não sei se vocês experimentam isso quando vocês conseguem executar algo aí para desbloqueio, mas eu pude experimentar isso essa semana. A gente tem que fazer, cara, tem que ir para cima. Isso é a sensação que traz. Tem um monte de coisa, né? Dopamina, tem uma porrada de coisa aí que fala aí que vai te trazer esses benefícios. E a execução, não, a gente vai aprender milhares de coisas. Eu 10 anos seguindo o Pablo, não sei. E eu falo isso por experiência, porque a gente está 2 anos, 3 anos aqui com o Pablo. 2 anos que eu faço negócio do Trello aqui. 2 anos que eu converso com pessoas todos os dias praticamente a respeito disso. E eu tenho mais de quase 500 contatos aqui no meu celular, que eu conversei com todas essas pessoas, passaram por mim para estar dentro do Trello, todos falaram comigo, todos que estão aqui, inclusive, todos falaram comigo. E eu conversei com todos. Então tinha gente, lógico, que você cria mais intimidade com uns, outros não, você cria amizade, alguns só é informativo, mas eu vejo que muitas pessoas entraram, pagaram seus 3 mil aí sofrido no programa do Pior Ano, no Medium, e não saíram do lugar. Ficaram pior do que estavam. Por quê? Porque simplesmente não queriam fazer o que tinha que ser feito. E eu falo que o Pablo ele não fala nada além daquilo que a gente já deveria fazer. Leandro, cara, acorda cedo. Aí o Leandro tá lá dormindo até 10 horas da manhã. Eu já deveria fazer isso na minha vida. Eu tenho 40 e tantos anos. Leandro, pô, vai executar um negócio. Eu já deveria fazer isso. Leandro, enfrenta os seus problemas. Leandro, vai fazer exercício físico. Leandro, se alimenta direito. Pô, é minha mãe falando isso aqui praticamente. É minha mãe falando, Leandro, quando eu era criança. Minha mãe, Leandro, acorda, vai acordar cedo, Leandro, vai fazer exercício, Leandro. O papo virou uma mãe para muita gente, só que a gente não faz. Eu vejo muita gente entrando dentro desses programas, entrando de um jeito e saindo ou igual ou pior. Porque aí se frustra porque não consegue executar. Se frustra, é pesado demais para mim. É muita coisa. Não sei o quê. É muita desculpinha, na verdade. É muito mimimi. É muita gente frágil, sabe? Querendo fazer algo que é simples. O Pablo não fala nada demais aqui nessa história. Lógico, não estou falando dos insights dele, das sacadas dele. Não fala nada demais no sentido de falar assim, ô Ricardo, pô, faz um negócio aí, cara. São coisas simples, coisas do dia a dia. Leandro, vai lá, enfrenta o problema com sua esposa. Você não tá com problema com sua esposa? Vai lá e resolve, cara. Educa seu filho direito, cara. Em vez de você criar seu filho, treina seu filho todos os dias ali para ser um homem. Por que que você não levanta a sua voz para cuidar dele? Por que que você não se conecta com Deus? Não é isso? Se conecta com Deus, né? Cara, você percebeu que ele não fala nada que a gente já deveria estar fazendo a vida inteira? E a gente está aqui moscando na vida. Está aqui falando o que faz, falando o que acontece, e no final vai sair do mesmo jeito, porque não executou uma tarefa, porque não fez nada do que tinha que ser feito. Fala, Ricardo. Exatamente. É fazer o que tem que ser feito. Você falou a palavra-chave. Eu li alguns livros aí nessa trajetória também, e resumindo todos ali, 3, 4 livros que falavam sobre dinheiro, enriquecimento, poder do agora, esses livros todos que falam de consciência, né, e todos falam a mesma coisa. Fazer o que tem que ser feito, pensar corretamente e agir, né, corretamente. Ou seja, ele está bem claro lá porque as pessoas bem-sucedidas são bem-sucedidas. Essas pessoas pensam da forma correta e agem da forma correta, fazem o que tem que fazer. Né? Aquilo lá, não procrastinam,
Não tem medo. São pessoas desbloqueadas. Essa é a realidade. Todos esses bloqueios que a gente vem fazendo de desconstrução é o que nos limita. Não tem. E a conexão com Deus que é fundamental, né? Para que Exatamente. você também não, o bacana desde que eu comecei a seguir o Pablo, foi isso, exatamente isso. Porque não é um simples ensinamento, de você ficar rico. Isso aí tem essa parte, é um bônus dele, né? Mas como é que eu vou dizer ali, a pitada, o segredo da receita dele ali está na conexão com Deus, né? Quanto mais foi quem que falou ontem aqui, você não estava. A pessoa falou, eu tenho notado que quanto mais eu me conecto com Deus, mais eu leio a Bíblia, mais as coisas fluem. A pessoa falou ontem, né, Wellen? Aí eu falei, eu pensei, é isso, né? Isso a gente vive. Quanto mais a gente se achega à fonte, a nossa natureza, nosso Criador, a gente acessa, né? A gente E fazer o que tem que ser feito, não tem outra coisa, né? É o que você falou, Leandro, nada demais. Nada Exatamente. demais. É que a gente traz esse histórico, né? A gente traz essa programação na nossa mente desde de pequeno e desde antepassados nossos. E que tem aquela frase, né? Crescer dói, né? Crescer dói e ninguém quer sentir dor. Aí quando vê que vai doer, ah, quer cuidar do corpo? Dói. Né? Quer fazer dieta? Dói. Fazer atividade física? Dói. Buscar conhecimento? Tudo dói. Tudo é dor. Né? Mas por isso que muitas pessoas acabam ficando no caminho aí. Não querem sentir a dor, não querem pagar o preço, é sacrifício, não tem. É testado e aprovado, né? Você não me lembra qual palavra que está lá na Bíblia, que nós somos bem-aventurados aqueles, né, que passam na prova, né? São testados e aprovados. A gente está sendo testado todos os dias. E se a gente fazer o que tem que fazer, somos aprovados e somos recompensados por isso. Não é uma coisa automática de Deus. Não que quem não faz não é recompensado, mas aí é onde está a virada, a prosperidade, né? A alegria pura, né? Que vem do nosso eu interior. Porque felicidade são coisas passageiras, né? A Pode ter prosperidade. momentos, você compra um carro, você compra um celular, você tem aquele momento de felicidade. Mas passa, porque daqui a pouco você quer o melhor, né? Exatamente. A prosperidade, ela é princípio, né? Como mesmo Pablo fala, né? Prosperidade é um princípio. Se você serve a Deus, se você não serve, independente do que você faz, se você seguir o princípio da semeadura, você vai ser próspero. Aí você vê uma paralisação. Você vê na Bíblia, aquela parábola dos 10 talentos. Nossa, Um deles não executou. Um deles falou, cara, fiquei com medo aqui, medo da minha reputação, né, quando o senhor voltar aqui, eu sei que o senhor é duro, vai vir mexer comigo aqui, então eu vou só enterrar esse negócio aqui, deixa quietinho aqui, quando voltar eu te devolvo. Eu fiz isso, tô te devolvendo aquilo que você me deu. Eu não executei a tarefa que era multiplicar, eu não fiz o que tinha que ser feito. Aí o que aconteceu com essa pessoa? Foi retirado dele, dado para que ele tinha prosperado, e, né, foi lançado no lago lá, que é já uma história, já é uma outra interpretação. Mas falando fisicamente aqui, humanamente, o cara não executou o que tinha que ser feito. O cara não fez. Quando Jesus deu uma tarefa pro jovem rico, tranquilo, você já faz tudo, tá tudo certo. Agora vende tudo que você tem e dá para os pobres. O que ele fez? Virou as costas, falou, não, não vou executar essa tarefa. Foi embora. Então, executar, quem já leu aquele livro, Quem Pensa e Enriquece, do Napoleão Hill? Alguém já leu?
Paulão já leu. Paulão, qual que é o segredo, cara? Lá tem um segredo, né? Que é todo mundo fala do segredo. Então, ele fala que no meio de cada capítulo ali, ele fala do segredo, tá embutido ali, mas tem um segredo. É pensar, porque o título do livro é pensar, né? Quem pensa enriquece. E aquele livro é riquíssimo, né? O título dele é Quem Pensa Enriquece. É pensar o segredo, Paulo? Então, você vai fazer a cada dia que deve ser feito, né? É executar. O nome do livro é Quem Pensa Enriquece. Só que o segredo que ele fala, aí, ó, tá na mão dela, ó. Aí, O segredo que está aí dentro, que ele não revela dentro do livro, mas está embutido em todas essas, é a ação, é a execução. E a gente está falando aqui, Paulo, de que não adianta a gente passar 21 dias aqui falando, ouvindo o Pablo, 3 horas de live de Pablo, mais 2 horas aqui, e se a gente não executar as tarefas, se a gente não fizer o que tem que ser feito, se a gente deixar de mimimi, de medo, de frescura e não for executar aquilo que tem que ser feito, a gente não vai sair do lugar. Vai ficar sempre E, na mesma. e nem adianta o livro também ficar fechado aqui do meu lado, né, Leandro? Sabe ou não? A semente para ela poder dar fruto, ela precisa fazer o quê? Ela precisa eclodir, né? Ela precisa ser aberta, né? O que que adianta o livro estar fechado aqui? Uma analogia que o Pablo faz, né? Quando você planta essa semente, imagina a semente pensando com ela mesma, e fala assim, cara, eu não vou enfrentar essa terra, essa barreira dessa terra que eu tenho que passar, não. Pô, Tem isso aqui não. de terra aqui, eu não vou, não, vou ficar aqui tranquila dormindo. Não vou passar essa barreira aqui. Então ela vai buscando esse caminho. Imagina, não dá fruto. Então, a semente, para ela criar ser uma árvore, ela tem que transpassar várias barreiras só para ela ver a cor do sol. Só para ela Nossa. apontar no sol e falar, oi, sol, bom dia. Ela tem que passar por várias barreiras. E se a gente não estiver disposto a isso, cara, não adianta. A gente vai ficar aqui, ó, 30 anos. O Paulo vai estar com seus 60 anos lá, falando, faz isso, Cláudia, faz isso, Leandro, velhinho já. E a gente aqui, moscando na vida todos os dias. Nossa, como o Pablo é lindo. Como é bom ter a vida do Pablo. Nossa, como é legal fazer isso. Como que ele fala bonito. Como ele tem uns insights bacana. Nossa, queria ser como o Pablo. Ah, eu vou lá responder uma caixinha de pergunta que ele põe. Ah, vou lá comentar no Pablo. Vou assistir uma live de 4 horas do Pablo. O Pablo com seus 60 anos lá e a gente aqui velhinho também, na mesma vida, na mesma coisa, porque a gente não executa. Não executa o que Deus fala, não executa É o que está na palavra forte. de Deus, não executa o que o Pablo fala, não executa o que a gente conversa aqui. Enfim, no fim das contas, a gente é executado pela vida, Meu Deus, é entendeu? verdade. Aí a pergunta que eu faço para nossa reflexão, inclusive para minha, por que que a gente não faz o que a gente sabe que tem que fazer? O amigo ali, o Ricardo, né, ele trouxe aí parte aí da resposta para essa pergunta. O crescimento dói, né? Para a gente sair da nossa zona ali de conforto, para ir para a zona de esforço, a gente vai sentir dor e normalmente o nosso cérebro ele quer o quê? Ele quer poupar energia, né? Ele não quer que a gente sinta dor. Ele quer que a gente fique ali realmente na zona de conforto. Então, eu tenho uma frase que quando você não sabe como fazer, porque nem tudo a gente consegue fazer sozinho. E quando você tem a consciência de que você precisa mudar algo e que você não sabe como, você procura quem. E esse é o ouro aí do networking, né? Leandro tem um ouro aí de 500 contatos, né? E eu tenho certeza que você aprendeu, de todos esses contatos que você teve a oportunidade, você pode ter aprendido alguma coisa. E eu acho que tem muito a ver com isso aí, com a conexão, com o networking, né? Para que a gente consiga encontrar pessoas que possam nos ajudar a fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer e não sabe como, muitas vezes. Então, mais uma vez, aí, gratidão por ter a oportunidade de estar fazendo parte aqui desse grupo também. É saber identificar o caminho que a gente está, saber identificar o ambiente que a gente está. Cara, as pessoas, eu sempre falo sobre o transbordo e sobre o network. Isso é tão importante, a gente estar no meio de pessoas que não subjugam a gente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Paulo. O Paulo, ele veio e ele falou aqui num dia, não sei se estava todo mundo, ele falou assim, cara, eu sou petista roxo. Alguém falou alguma coisa aqui, Paulo? não,
Pode ser que tenha gente diferente, que pensa diferente, pode ser que tenha petista também aqui, pode ser que tenha gente todo. Ninguém abriu a boca para falar assim, sai Lula, sai não sei o quê, não gosto, Não, o Lula vai acabar com o eu, país. eu Não entrou nem vou em melhor, discussão. com essa colocação que você fez, eu vou tentar melhorar a minha comunicação. Eu não sou, a minha filiação é do PDT, eu não sou petista, né? Na Petista. realidade, eu sou pedetista. Na realidade, o que eu não assim, eu avalio determinadas situações sobre um outro espectro, você está entendendo? Não desrespeitando com relação ao pensamento de cada pessoa. E é a tal história. E isso veio à tona porque normalmente o Pablo tem se posicionado com relação a essa situação em muitos momentos. Só que ele, em outros momentos de consciência, ele sabe. Nessa penúltima aula mesmo, nessa penúltima live, ele comentou da questão, mas você não está com Deus e não ganhou? Não, às vezes as sementes, José, para ele ser o governador, ele precisou amadurecer durante 13 anos para poder ter essa possibilidade nesse sentido. Então, é por isso que eu falo, assim, nesse sentido, que há uma necessidade de um amadurecimento, até porque ele reconhece essa situação. E você, quando vai ser um político, aí esquecendo de esquerda, de direita, e você, quando vai ser um político, você tem, para você ser eleito, você tem que ter a maioria dos votos. Sim. E para ter a maioria dos votos, você precisa ter um discurso que atenda à maioria da população também. Então, você pode vir com uma governança diferente, mas você precisa, é igual agora, melhorar a comunicação. Igual eu fiz agora com relação ao que o Leandro falou. E, sim, eu tenho um viés de esquerda, mas não sou petista roxo, até porque eu sou pedetista. É Né? lulista. Não, eu não sou lulista, não é Tô essa a brincando, questão. Eu tô não brincando. é, é isso é que a gente leva, acaba, quando você vai pondo para os extremos, você acaba perdendo, às vezes, até a oportunidade de dizer o porquê que você avalia que aquela situação ela pode ser vista de uma outra forma. Sim. Eu tenho uma irmã, Só para dar um exemplo, vou aproveitar que você já me deu essa dica. Por exemplo, quando ele chegou no Marcos Paulo e falou o seguinte, Marcos Paulo, ou você vai fazer isso, ou então, infelizmente, nós não vamos estar juntos. Lembra que ele comentou várias lembro. vezes? E aí ele colocou a maneira como ele ia conduzir, até porque ele acreditava nos princípios e que era aquilo que ia estar somando para ele manter. Então, é a mesma coisa que os caras fazem a nível de sociedade mundial. Às vezes você impede que determinados países tenham espaço. Foi o que fizeram com o Brasil. Foi o que fizeram com o Brasil com a questão da Petrobras. Então, às vezes, eles impedem que você está me entendendo, possa se desenvolver com a riqueza que você tem, e aí você vai falar o seguinte, agora vocês não vão fazer negócio com aquele cara porque ele não está pensando igual eu penso. É assim que os caras fazem. Então, a gente tem que avaliar esse outro lado do mundo com relação a isso. Eu não estou dizendo que nenhum é santo, nem outro é santo. Eu só estou dizendo que as coisas elas funcionam também, mais ou menos dessa forma. Tem que ter uma amplitude de visão, né? Ampliar a visão. É, Eu falo brincando, assim, eu tenho uma irmã que ela é adotada, inclusive, mais nova, e ela é lulista, petista, haddadista, qualquer coisa que ista ela é, mas ela defende mesmo. Eu brinco muito com ela. Mas o que eu quero dizer, assim, que dentro de um ambiente desse aqui, ninguém vai julgar o seu posicionamento. Eu sim, a posso gente pensar vai diferente, respeitar. numa outra conversa particular aqui, a gente pode Sim, até conversar sobre isso, mas aqui é um ambiente que você pode se expor, a gente está falando de reputação. A gente pode se expor, você pode colocar seu ponto de vista, não vai haver um julgamento. A ambiência que a gente está dentro desse grupo aqui é de um nível acima. Se a gente for conversar, se o Paulo expor dentro de um grupo aqui, que eu acredito que a maioria aqui ah, pende para um lado de direita, se o Paulo se pôr isso aqui, dependendo do grupo que ele tá, ele é chicoteado. Se eu coloco não, meu posicionamento aqui como, sei lá, não sou, mas, eu sou pentecostal, e o outro aqui é batista, um é arminianista, o outro é calvinista, e dá conflito. Então, chega num ponto aqui, de um nível de evolução, onde a gente está já nesses
20 dias aqui, ou 18 dias, sei lá, e de desconstrução, a gente fala, cara, eu estou num grupo aqui de network, um grupo de transbordo que realmente está transbordando coisas na minha vida, está me dando crescimento. Então você deixa esse negócio de reputação de lado e o Paulo consegue se expor, e eu consigo me expor, entendeu? Eu consigo expor meu posicionamento político, religioso, de todas as formas aqui, e falar, cara, aqui não vai ser, eu posso ter algum tipo de conversa aqui com o Paulo, eu falo, meu, Paulo, eu não concordo com isso, mas o respeito vai ser mantido e o crescimento Sim. para os dois. É um compartilhamento de ideias, gente. Então, o nível que a gente está aqui é diferente do nível que a gente está em outros grupos. Então, a gente está falando de reputação. Se eu colocar minha cara em outro lugar, assim, cara, você vai pensar, meu, eu vou falar esse negócio aqui e não vai dar ruim. Não vai Então, você está pensando, você somar. está com medo do julgamento de quem? Mas Então, não, você tem que desconectar dessas pessoas ou não? Você sim. tem que buscar pessoas que estejam num nível que você consiga conversar com elas e eleve o seu nível, né? E eleve o nível dela também? Ou você vai ficar se subjugando a outras pessoas aqui que não tem nada a ver com você, que não vai te levar a lugar nenhum, só que você está se rendendo a elas, está sendo escravo dessas pessoas todos os dias. Então é algo, esse negócio da reputação é algo para a gente pensar. Eu falei no começo aqui, cara, quando você vai abrir uma live lá assim, você vai pegar o celular e colocar quem é essa pessoa que vem na sua cabeça que fala, meu, eu não vou fazer porque essa pessoa vai estar aqui olhando. E eu, eu vou falar assim, porque eu fui convidado uma vez pelo André Diamant, acho que eu já contei aqui, para participar de um programa da V Startups. Eu bloqueei todo mundo no meu Instagram, isso aí foi 2019. Eu nunca tinha feito uma live, nunca tinha feito um stories no meu Instagram, nunca usei isso para nada. E eu bloqueei todo mundo, eu fui lá, tirei um por um. Deixava só que eu não conhecia, porque era um programa de eu tinha que apresentar um negócio que eu estava montando. Com vergonha do que as pessoas iam falar. E eu fui lá e bloqueei. E era um negócio, era uma startup que eu estava criando. Eu tinha que ter orgulho disso. Mas eu tinha vergonha do que as pessoas iam julgar.